Olá, pessoal, que bom. Estamos juntos novamente aqui no grupo de amigos online. Graças a Deus pela tua vida, pelo teu interesse, acompanhando esta série sobre fé, tomando exemplos da vida de Abraão. E agradeço a você pelo teu interesse e que o Espírito Santo esteja iluminando o teu entendimento. Porque, na verdade, nós estamos extraindo fatos que aconteceram na vida de Abraão e trazendo a aplicação para a nossa vida, ok? O que interessa mais aqui é a aplicação. E hoje nós vamos ver o estudo número 26, terminando bem a carreira. Aqui nós colocamos aquela passagem de Paulo ali em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, trazendo o mesmo tema. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. E aqui o cenário é o falecimento de Abraão, está ali em Gênesis 25, e o seu enterro, aí os versículos 8 e 9. E os dois filhos que cuidaram do sepultamento de Abraão foram Isaque e Ismael. Ok, é esse o cenário. Aí, a aplicação que a gente traz é direta. Não chore pelo falecimento de Abraão. Não é uma questão de lamentação ou de revolta ou qualquer outro tipo de sentimento parecido. Na verdade, nós deveríamos dar glórias a Deus pela vida de Abraão, pela vida de obediência, apesar das muitas provas e circunstâncias pelas quais ele passou, nós devemos dar glórias a Deus pela vida dele, pelo fato dele crer em Deus, pelo desafio de obedecer a Deus, ele e Sara. Terminou a vida numa boa velhice, como a gente já viu numa lição anterior, e partiu. Não é motivo de tristeza, de nada, ele completou a carreira, ele deixou o legado. Então não há nada que murmurar, reclamar ou sentir tristeza, não. Agora a gente se alegra pela vida dele. E olha que vida abençoada, nós fomos abençoados pela vida de Abraão, eu e você. Pelo temor que ele tinha para com Deus, pela sua atitude de obediência para com Deus, né? Pela fé que ele tinha em Deus, e nós fomos alcançados através da vida dele. Né? Deus falou para ele, olha, em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus já estava falando, olha, Abraão, do teu lombo virá o Messias, e o Messias vai abençoar as nações. E aí chegou até nós. Então é motivo de alegria. Agora, e no nosso enterro, só para desafiar um pouco, será motivo de alegria e de gratidão a Deus ou não? Porque todos nós
podemos passar por essa experiência do falecimento. Alguns não vão passar por essa experiência por causa do arrebatamento. Serão arrebatados vivos e transformados. É isso que a Bíblia diz. Mas a normalidade é que todos nós podemos passar pela experiência da morte. Morte física que eu estou falando. Mas a pergunta que eu faço é, será um motivo de gratidão a Deus por aquela vida, ou pela minha, ou pela sua, ou de qualquer outra pessoa? Só que eu estou falando em tese, ok? Aí você tem que olhar o legado que foi construído ao longo da vida. A semeadura que foi feita persistentemente ao longo da vida. Foi uma semeadura de qualidade, de obediência a Deus. Aquilo deixou um legado que abençoou a vida de muitos. Foi um bom testemunho. Foi útil na casa de Deus. Completar a carreira é cumprir a missão que Deus colocou sobre a nossa vida. Ok? E não podemos desperdiçar o tempo da nossa vida, o tempo da nossa existência, com escolhas erradas, com ações erradas. Porque qual o legado que vai ficar? Abençoando, inclusive, filhos, netos, pessoas da igreja, vizinhos, todos aqueles relacionamentos com os quais você interagiu. Ok? É uma questão séria de uma construção de uma vida. Como a gente leu aqui, Paulo, preso, aguardando o seu martírio, porque ele foi executado, mas ele foi executado por causa do Evangelho. Por isso que ele disse, olha, combati o bom combate. O bom combate segundo as regras de Deus. Concluí a minha carreira, aquilo que Deus colocou na minha vida, eu fui e realizei. E guardei a fé, não perdi a fé. E aí ele fala da coroa da justiça, do galardão. E ele está tranquilo quanto ao seu comparecimento diante do tribunal de Cristo, depois do arrebatamento, ou da primeira ressurreição. E ele amava a vinda do Senhor. Quer dizer, uma vida com missão, deixando um legado na terra, mas ao mesmo tempo uma grande expectativa pela vinda do Senhor, para que ele pudesse estar com o Senhor para sempre num corpo glorificado. Paulo tinha essa visão com clareza. Isso era algo que estava dentro dele, dentro da vida dele, e ele vivia assim, com essa visão, construindo um legado. E o legado de Paulo chegou até nós através do Novo Testamento. 13 epístolas do Novo Testamento foram escritas, o Espírito Santo usando a vida de Paulo. E ele chegou até nós. Então, são legados que ficam para a eternidade. Não é uma coisa que se perde e que o tempo consome e ninguém mais se lembra. São coisas que vão ficar para a eternidade. E aqui, são dois aspectos importantes para que a construção desse legado seja relevante na nossa vida. Concluindo bem a carreira, como a gente citou aqui os versículos aqui de Paulo. O primeiro deles é fidelidade. Fidelidade a Deus,
fidelidade à palavra de Deus, fidelidade ao chamado de Deus para a minha vida. Em primeiro lugar. Ok? E eu tenho que ter a visão de que todo dia Deus me concede um novo dia, um novo tempo de oportunidades que eu tenho para fazer o bem. Porque às vezes a gente se distrai pela vida, na correria do trabalho e das atividades humanas, seculares, a gente se esquece de que toda oportunidade, se nós andamos em obediência, em submissão ao Espírito Santo, todas as oportunidades são oportunidades para um bom testemunho. A gente nunca deve se desligar dessa realidade e dessa responsabilidade. Agora, se eu tenho uma visão estressada, negativa, eu não vou olhar cada oportunidade como uma oportunidade que Deus me dá. A grande comissão, ela é constituída de todos esses aspectos, grandes ou pequenos, não importa, para que a minha influência seja relevante no tempo da minha vida. E você não deve se cansar de fazer o bem, mesmo quando não é reconhecido, porque nós não andamos em troca de favores ou de reconhecimento ou de visibilidade, nós andamos por obediência. A recompensa vem de Deus, porque Ele sim não se esquece de nada daquilo que nós fazemos para a glória, para o louvor do seu nome. Ok? Então eu tenho que ter essa visão. Eu já levanto de manhã com essa expectativa, porque senão não vai dar. O dia vai se tornar pesado, cansativo, as coisas parecem que não vão funcionar direito, aí vem o mau testemunho. Porque os demônios, nós estamos no meio de uma guerra espiritual, eles pressionam o tempo todo, para que você se perca no meio de tanta confusão, ou se distraia, enfim, que você não cumpra aquela comissão que o Espírito Santo delega para cada um de nós. O outro aspecto importante na construção desse legado é diligência. O primeiro é fidelidade, o outro é diligência. Não desista. Diligência significa que você persevera, que você não retrocede, que você não desanima, que você continua. É uma semeadura que nós estamos fazendo, no nome de Jesus. Ok? E a nossa vida, ela é gasta fazendo o bem, amando as pessoas e abençoando a vida das pessoas. Até o último suspiro. E a vida de Abraão espelha isso muito bem. Ok? Agora, quantos anos você tem por dentro? Por fora, a gente já sabe que a cronologia ela é inexorável, né? O tempo passa e a gente envelhece. Mas por dentro, qual a idade que você tem? Isso é uma questão de visão, já não é questão de tempo. Visão. A visão está lá dentro. Deus me renova a cada manhã. Cada dia é um novo dia diante da presença de Deus. E com isso, a minha vida é gasta, fazendo bem, amando as pessoas e abençoando as pessoas e testemunhando de Cristo na terra. Não importa se é uma coisa muito grande, muito pequena,
se é com uma pessoa, se é com um grupo, não interessa. A oportunidade aparece e você aproveita. E o Espírito Santo te capacita, te dá sabedoria. Agora, se com 40 anos eu tenho uma visão de quem tem 80, então realmente vai ficar difícil. Porque a visão é uma questão espiritual, não é uma questão cronológica. Por isso que eu falei na lição anterior, não sei se foi na anterior ou na outra anterior ainda, sobre a questão da visão. O tempo passa, mas a visão permanece. E uma boa velhice, você simplesmente descansa em Deus, porque está na hora de partir. Ótimo, glória a Deus, eu sei para onde eu vou, eu sei quem eu sou em Cristo, e eu sei para onde eu vou, e eu sei que eu vou estar com Ele para sempre. Isso traz descanso ao meu coração. Para que eu vou ficar apavorado? Ah, vou morrer, estou morrendo, olha, a morte está chegando. Isso não é pensamento cristão. Isso é pensamento do ímpio, que não tem Deus, que não tem esperança e vive estressado. Mas o crente não. Ok? A gente tem que ter essas convicções dentro do nosso coração. O importante não é se eu vou morrer agora, daqui 10 anos, daqui um mês. Isso não tem a menor relevância. O importante é estar ativo na casa de Deus. É estar ativo na seara do Senhor. E o Senhor mesmo disse, olha, rogai ao Pai por ceifeiros, porque a colheita é grande. Então Deus precisa de obreiros. E se você se apresenta, se alista, Ele conta com você. Agora, morte prematura na vida daquele que é frutífero, qual o sentido? Então a gente tem que começar a prestar atenção nesses detalhes. Nós não pensamos na morte, nós pensamos na vida eterna, na eternidade com Deus, no comissionamento que Ele deixou para a igreja, nós pensamos nas coisas do reino. Agora, se as coisas do mundo vão pesar no meu coração, então realmente eu perdi a visão. Aí a minha vida pode se tornar uma vida infrutífera, cansativa, frustrante, ok? E eu encerro a nossa meditação de hoje com alguns versículos de Paulo aqui em Gálatas, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 10. O que nós temos semeado, para quem será? Nós estamos semeando para a glória de Deus ou estamos semeando para nós mesmos, segundo os nossos interesses, ou seguindo a manada, o curso do mundo? Para quem nós estamos semeando? É esse o sentido da vida. Aí, começando aqui no versículo 7, do 7 ao 10, eu me enganei aqui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, ele também vai colher. É um princípio espiritual, não tem como cancelar esse princípio, ele funciona. Porque o que semeia na sua carne, aí uma vida egocêntrica, da carne vai colher corrupção, coisas que não permanecem, que não glorificam a Deus. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Será uma vida frutífera para a glória de Deus. E não nos cansemos, não é para desanimar, estou ficando velho, vou aposentar. Não, não há idade para se fazer o bem, para ser uma bênção na terra. Não nos cansemos de fazer o bem,
porque a seu tempo vamos colher. Claro, quem semeia, colhe. É um princípio espiritual, Deus mesmo honra o princípio. Se não desistirmos. Bom, tem gente que começa e para. Não é para parar. Continua. Ok? Se o agricultor preparasse o solo e ficasse por aí, ele nunca iria colher nada. Tem todo um processo, tem toda uma jornada de trabalho que ele não pode parar, se ele quiser chegar na colheita. Então, perseverança faz parte da nossa fé bíblica, do nosso cristianismo. Então, enquanto temos tempo, o tempo da nossa existência, o tempo da nossa oportunidade, como eu tenho dito repetidamente aqui, façamos o bem a todos, mas principalmente aos irmãos da fé. Tem que começar pela casa onde você está, a sua igreja local, a sua família biológica, aqueles que estão mais próximos de você e aí até os confins da terra. A grande comissão, ela começa ali na intimidade dos relacionamentos e se expande até onde Deus nos levar. Ok? Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. É da natureza de Deus ser uma bênção. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele não desiste, ele não desanima. Ok? No momento certo, com certeza, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos pelo caminho. Então, com isso eu concluo aqui a nossa lição de hoje. Nós temos uma carreira pela frente. A carreira tem começo, meio e fim, e em nenhum momento eu posso desanimar. Quem começa a construção de uma casa tem que perseverar até colocar o telhado e dar o acabamento na casa, porque senão a obra não se conclui. E Deus abençoa a nossa perseverança quando é feita em obediência à sua palavra. Ele honra a nossa fé, ok? Que você receba do Espírito Santo uma clareza maior, mais intensa, mais vibrante no teu coração com relação a esses aspectos da vida, tanto na vida secular quanto na vida espiritual. Ok? E deixa o Espírito Santo mudar a tua vida, transformar a tua vida, mexer na tua metanoia. É assim que funciona. E de glória em glória, de revelação em revelação, nós estamos crescendo em maturidade. E maturidade fala de utilidade para Deus. A gente nunca deve separar as coisas. Maduro para servir a Deus, maduro para frutificar para Deus, maduro para realizar algo em nome do Senhor. Ok? E que você tenha uma semana desafiadora, abençoada, colocando em prática aquilo que o Espírito Santo tem trazido ao teu coração. Ok? Que você tenha uma semana abençoada e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.